Bom, vamos para o último vídeo do dia aqui, né? Eu não vou falar mais hoje, pelo menos, sobre... Esse aqui é o último vídeo sobre o sistema nervoso, depois a gente já vai começar a falar sobre neurociência, né? Neurônios de espelho, não vou falar sobre desenvolvimentos celulares, né? Mas a gente vai falar muito sobre neurociência, né? E, bom, o que, que é o sistema límbico, né? É a região que fica dentro do cérebro, né? É a região que é geradora de emoções, né? A gente tem ali o hipotálamo, né? Que é responsável pela fome, responsável pela temperatura do corpo, pela sede, até pelo prazer sexual e também faz um papel de produção hormonal, né? Mas não tão quanto as glândulas, né, do corporal, né? E eu tentei visualizar o hipotálamo, até que deu, só que ficou muito ruim, então eu não vou trazer para vocês. Eu vou trazer para vocês só as regiões, né, do cérebro. E, bom, aqui a gente tem o bulbo, né, o bulbo olfatório, né, já fala, bulbo olfatório, né, é possível. Vai medir o olfato, né, como a gente está falando de sistemas geradores de emoções, não poderíamos deixar de citar ele, né? Eu esqueci de falar sobre o bulbo, mas não vou falar sobre o bulbo, né? A gente tem o. Não sei se eu falo do hipocampo ou da amígdala cerebral. Vou falar do hipocampo primeiro, que eu vou seguir a ordem cronológica, né? A gente tem o hipocampo, né? Que, bom, eu acho muito interessante. Eu não sei se eu conseguiria fazer um vídeo de, sei lá, muito tempo falando sobre ele, né? Que é responsável pelas memórias temporárias, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, essas memórias elas vão para o hipocampo, né? E vai depender de você, se você vai é, é, falar com o seu cérebro, né? Em modo de ações, se essas memórias são ou não importantes, né? E a gente tem a amígdala cerebral, né? Que é um dos órgãos aí, órgãos não, né? Uma das partes do sistema límbico mais importante, para mim é a mais importante, junto com o hipotálamo e com o hipocampo, né? Junto com toda a parte importante. Mas essa é a braba. A amígdala cerebral, ela é responsável por memórias emocional, como o medo, a alegria, e entre outras, né? Mas ela também é responsável por gerar ansiedade, gerar depressão, talvez. E isso que é interessante no sistema límbico, né? A gente tem essa amígdala aí que o que que gera a procrastinação, né? Não é interessante, mas eu vou falar, até porque eu nem falei de córtex pré-frontal ainda, né? Mas a procrastinação é basicamente a amígdala cerebral ganhando do córtex pré-frontal, né? Que gera uma sensação uma sensação de, não sei, talvez uma memória emocional, talvez, que vai ganhando da região predominante, né? Que é uma região de tomada de decisões, né? Que é a região do córtex pré-frontal. Não deveria ganhar, mas ganha. Isso gera os sintomas de procrastinação, né? E, bom, agora a gente vai para a parte mais importante. Ali era para ter um S, mas não tem, né? Releva. Que são as regiões do cérebro, né? A gente tem... eu primeiro vou falar sobre coisas, né? Aí tem um cachorro latindo. Eu vou pausar aqui só para esperar essa porra parar de latir. Bom, a gente vai ter as regiões do cérebro, né? Que é basicamente a gente tem o lobo frontal, que é o córtex pré-frontal, o lobo parietal, que eu vou falar sobre, né? O lobo temporal e o lobo occipital, né? E a gente tem ali o cerebelo também, mas cerebelo é basicamente a parte do nosso cérebro que permite a gente ter coordenação motora, né? Mas quais que são as funções do cérebro, né? Bom, o cérebro ele é a sede de inteligência e memória, né? E ele também gera o controle motor do corpo, né? Ali tem umas associações o mais interessante para mim aqui é o lobo frontal, né?
que é a parte do córtex pré-frontal, que é a parte que dá a capacidade de planejamento de tomadas de decisões. Sensação de toque não entra, né? A parte que você consegue controlar um, um membro do corpo, né? A gente vai falar sobre instalação de eletrodos, né? Que gera impulsos elétricos para o cérebro, né? Mas o cérebro cria uma camada de proteção que, com o passar do tempo, anula esses eletrodos, né? A gente tem a área de Broca, né? Que permite a fala, né? E, bom, essas três são as componentes do lobo frontal, né? Eu vou chamar de córtex pré-frontal. Eu queria falar córtex frontal, mas tem que falar lobo frontal, tá? A gente tem o lobo parietal, né? O que é o lobo parietal, né? Ele é o córtex somassensorial, né? Somatosensorial, né? Que permite a sensação de toques, a sensação sensorial, né? Vou falar assim, sensação de toques, sensação de interação, né? Córtex de associação sensorial, né? Bom, aqui a gente tem o lobo temporal, né? O que é o lobo temporal? O lobo temporal é a capacidade de compreender uma língua, a capacidade auditiva de escutar. A gente fala que essa área é a área de Wernicke, né? A área de compreensão de uma língua, né? Ah, você está aprendendo uma língua nova, né? A parte do lobo temporal ela está sendo muito mais ativa do que não é que ela está sendo muito mais ativa, mas ela está sendo mais estimulada, né? Estimulada do que as outras, né? Do que as outras não, né? Todas as partes são estimuladas, né? Mas essa você está estimulando, né? Por isso que é bom a gente fazer coisas que a gente não quer, né? Porque vai trabalhando. Você vai ver aqui, que eu deixei uns exemplos aqui, que a parte frontal, né? A parte do lobo frontal, a parte do córtex pré-frontal, em homens é mais específicos, né? Elas demoram mais para se desenvolver, né? Em mulheres elas se desenvolvem muito mais rápidos, né? Por exemplo, eu tenho 17, né? Bom, a minha é, em tese, a minha parte frontal era para estar pouco desenvolvida, mas eu tenho uma quase certeza do que eu quero fazer, mas não é importante, né? A gente tem que falar aqui também sobre o lobo occipital, né? É o lobo óptico, né? Eu vou falar o lobo óptico, né? É um córtex de associação visual, né? Combinação de imagens, reconhecimento de objetos, né? A parte do nosso cérebro que permite a gente perceber o nosso redor, né? Então, essas são as regiões do cérebro. Eu vou fazer agora uma associação com a animação, né? Aqui, essa animação do lobo frontal, parte que está ações que eu falei. Se você não viu, você volta. Essa aqui, perceba que o cérebro ele é totalmente simétrico, né? Aqui a gente tem a parte do lobo temporal, né? Do lado aqui. Não sei se a parte do lobo hospital tá aqui, hospital, né? É ele mesmo. Lobo hospital, a parte que permite a sensação de toques, né? Aqui, como lobo hospital. Não, é lobo mental que permite a sensação de toques, né? Lobo occipital permite. Deixa eu voltar lá. Lobo occipital permite a gente, né? Como é que é mesmo? É a parte óptica do nosso cérebro, né? A gente consegue, por exemplo, enxergar, né? Perceber o mundo ao nosso redor, né? E a gente tem aqui essa sim é a parte dos toques, né? Que a gente consegue perceber os toques, né? Bom, se a gente abrir o cérebro aqui, a gente vai ver que a gente consegue ver a substância branca e a substância cinzenta, né? Acho que a substância cinzenta não chega a mostrar aqui, né? A substância cinzenta era essa que estava em cima aqui, que eu ranquei, né? Essa aqui é a nossa substância cinzenta. A substância branca é essa aqui, né? Não é tão importante assim. E, bom, vamos voltar para lá para a gente fazer terminar essa aula que já está bem longa já, né? Quantos minutos? 9 minutos.
região cerebral é a parte mais fascinante do corpo humano e a parte mais complexa no nosso ponto de vista do universo, né? Permite o controle motor do corpo, né? E ela é a sede de inteligência e memória, né? Bom, duas pequenas observações aqui, não muito importante, mas acho que eu até citei antes, mas ainda assim é muito legal saber para realizar sinapse, né? Se você viu o vídeo de neurônios, você sabe o que é sinapse e a gente vai realizar sinapse aqui, né? Bom, a primeira, na fase da adolescência, o córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido, né? Isto é, ele é a última região do cérebro que se desenvolverá. Ou seja, não que ele vai se desenvolver com o passar da idade, tem muitos senhores aí que são as mulas, né? Já viu isso, né? Não sabe tomar uma decisão, não sabe falar direito. E tudo isso está associado ao córtex pré-frontal dele, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesses assuntos, não vamos quebrar esse tabu, né? E, bom, a gente tem também aqueles casos de pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, né? Pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, eles têm problema na fala, você consegue perceber, e eles têm problema na tomada de decisões, né? Mas na real, a bebida alcoólica afeta toda a região do cérebro, né? Toda a região do córtex, né? Toda a região do córtex, né? Mas se você conseguir perceber, tem umas regiões que se manifestam, né? Como a dificuldade na fala e uma pessoa que é bêbada, ela é totalmente incapacitada de tomar uma decisão, né? Uma decisão séria. Isto é, afetou o córtex pré-frontal dela, né? Ela não consegue planejar nada e ela não consegue tomar decisões, né? Drogas também fazem essas, essas prejudicações ao córtex e, bom, pelo menos a pessoa não consegue falar, né? Mas é tudo ruim do mesmo jeito. Então, ingerir bebidas alcoólicas afeta todo o córtex cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, como eu disse, né? O córtex pré-frontal é a nossa região mais linda que a gente tem. Na real, o nosso cérebro por completo é a nossa região mais linda, né? O cerebelo, como eu já disse, né? Tem a capacidade da gente ter a nossa coordenação motora, e sem ele, a gente, por exemplo, quando uma pessoa tem algum problema no cerebelo, né, ela não consegue andar direito, né, porque ela fica sem coordenação motora, né. E é isso, a gente tem, essas são as partes do cérebro, né, e daqui pra frente a gente vai só falar de neurociência, né. E eu vou voltar a fazer uns vídeos, não vou voltar não, né, eu parei, acho que não tem, não tem nem uma hora, né? Tem nem uma, não, acho que não tem nem uma hora fazer vídeos de matemática, física e química. Eu só estou trazendo essa área de biologia porque eu queria muito introduzir a parte de neurociência e por mais gosto mesmo, né? Que nem domingo amanhã eu vou ficar o dia inteiro estudando neurociência porque eu gosto, porque é bonito, é legal, né? E vou tentar trazer uns vídeos para vocês sobre como vencer a procrastinação, né? Através da neurociência, através de ciência, cara. Não é coisa sem sentido, é ciência. É isso aí, valeu, um abraço.